Pessoal, agora a gente tem que falar sobre as câmaras. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, um tribunal pequeno, né? Como a gente, entre aspas, costuma falar, pequeno em razão do número de juízes, que são quantos, senhores? Beleza? 7. Ótimo. E desses 7, que compõem justamente ali o tribunal pleno, mas o pleno julga muitas vezes ações originárias específicas, passamos pela competência dele, situações recursais bem diferenciadas, mas quando a gente idealiza que a maioria das demandas da Justiça Militar se iniciam em primeiro grau de jurisdição, sendo o tribunal o órgão revisor, ou seja, aquele que julgará os recursos interpostos contra as decisões dos juízes militares em primeiro grau. Quem julgará esses recursos não é o pleno, são órgãos fracionários. E o que são órgãos fracionários? Senhores, se eu tenho 7, que são ali os membros, o número de juízes do tribunal, e eu excluo o presidente, porque ele não participa desses órgãos fracionários, eu tenho o número de 6. Logo, eu crio 2 câmaras, cada uma composta de 3 juízes. E é essas câmaras que vão recebendo, essa é a regra de competência, os recursos que vêm dos julgados dos juízes militares de primeiro grau. E agora, portanto, a gente vai iniciar essa parte aqui, justamente, de estudo das câmaras. Tal como lançado, vamos lá, material nosso. Senhores, espero que estejam gostando do material, ok? A gente está fazendo ele com muito carinho e de forma muito criteriosa. Então tá aqui, nós estamos ainda no livro 1, título 1 da composição, competência e funcionamento do tribunal. E agora nós vamos falar sobre as câmaras. Então vamos lá. As câmaras, em número de 2, são órgãos fracionários, competência civil criminal, e eu tenho uma numeração, parágrafo para cada uma delas. Senhores, de novo, caput do artigo 16. As câmaras em número de 2, e aqui o destaque no caput do 16, são órgãos jurisdicionais fracionários do tribunal. Aí vamos à explicação que a gente aqui lançou em lâmina para os senhores, ok? Senhores, o tribunal pleno, nós sabemos, congrega e é composto de todos os 7 de juízes do tribunal. Por seu turno, as câmaras são... Senhores, eu preciso fazer esse destaque aqui com muito carinho, beleza? Então, deixa eu pegar um marca-texto aqui. São órgãos de natureza jurisdicional. Portanto, não possuem competência administrativa. Quando a gente vai ao pleno, quando a gente vai à presidência do tribunal, ali a vice-presidência também, inclusive, ali nós encontramos, e vimos isso nas aulas anteriores, justamente o quê? Várias funções administrativas. As câmaras, cada uma composta de 3 juízes do tribunal, são órgãos fracionários jurisdicionais. Exercem função jurisdicional de julgamento, como eu falei, em regra, daqueles recursos que oriundos dos juízos de primeiro grau da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Claro que julgam outras coisas, mas essa é a função primordial das câmaras. Sendo, portanto, essa a função primordial das câmaras, senhores. Se na prova eu tenho a seguinte assertiva, joga para mim aqui, são órgãos jurisdicionais e administrativos fracionários do tribunal, a assertiva é equivocada. Como eu gosto de falar, senhores, trabalhar regimento interno e outro tipo de legislação para uma prova onde a gabaritação correta demanda expressões dentro da lei
Claro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender. E eu coloquei, enquanto artigo 16, justamente essa expressão. São órgãos jurisdicionais, fracionários, porque eles não exercerão competência administrativa. Voltamos. Portanto, as câmaras são órgãos de natureza jurisdicional. Não possuem competência administrativa. São chamados de fracionários, ou seja, elas, câmaras, são compostas de uma fração dos juízes do TJ. Por isso a nominação órgão fracionário. Todo tribunal pleno de todo tribunal é composto pela totalidade dos seus membros. No caso aqui, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, são 7. E a partir dessa vivência, eu vou criando órgãos fracionários, onde eu pego uma fração dos membros do tribunal e crio, portanto, vários órgãos. Aqui nós temos, tão somente, de novo, por ser um tribunal pequeno, 2 órgãos fracionários. A primeira e a segunda Câmara, cada uma delas composta dos 7, 3 juízes da composição ali do Tribunal de Justiça Militar. Voltamos. É a primeira coisa que nos impacta aqui em termos de possível situação de cobrança dentro do artigo 16. Mas ainda dentro do artigo 16, outros pontos de destaque, senhores. As câmaras, e é uma que a gente tem insistido, número de 2. Ambas têm competência em matéria civil e criminal. Novamente, insistindo com vocês, como são 7 os juízes do tribunal e o presidente não participa de órgão fracionário, o presidente do Tribunal de Justiça Militar não participa do julgamento das câmaras, cada câmara é composta, portanto, de 3 juízes. Peço depois a leitura dos artigos 17 e 19, que aqui, inclusive, nós vamos estudar. E, de novo, senhores, para uma igualdade da distribuição do trabalho das câmaras, elas possuem competência mista, cuidando cada uma delas, tanto de causas cíveis quanto de causas criminais. Quando a gente lida com tribunais de maior porte, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eu tenho um grande número de câmaras cíveis e um outro número menor de câmaras criminais. Então, um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, que faça parte de uma câmara civil, só julgará a matéria civil. Por seu turno, um desembargador do Tribunal de Justiça Militar, que faça parte de uma câmara criminal, só cuidará e julgará recursos e causas criminais. E dentro do civil, inclusive, eu tenho algumas câmaras que julgam determinadas causas cíveis, outras câmaras, outro tipo de causas cíveis. Senhores, isso é muito importante quando a gente tem tribunais maiores, essa especialização das câmaras, julgando tão somente determinada matéria, porque isso cria, em razão de um grande volume de trabalho, uma maior agilidade. E dentro dessa maior agilidade, uma melhor prestação jurisdicional ao cidadão. Mas, novamente, senhores, a gente sabe que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é um tribunal menor, entre aspas, em termos numéricos. E aí, como eu tenho só 2 câmaras, cada uma composta de 3, geraria um desequilíbrio muito grande no número de trabalho, se eu especializasse uma para civil e outra para criminal. E é por isso que cada uma delas exerce ali tanto competência civil como competência criminal. Eu tenho uma situação de distribuição. Estou encaminhando X causas cíveis para essa Câmara, X causas para essa outra, X causas criminais para essa outra, criando uma repartição e um equilíbrio do trabalho. Portanto, podemos afirmar
que a competência das câmaras dentro do Tribunal de Justiça Militar não é uma especialização, não é uma competência específica, é uma competência geral, é uma competência ampla, é uma competência mista, envolvendo tanto causas cíveis quanto causas criminais. E aí me permitam, porque a própria parte final do artigo 16 nos fala, ressalvada que couber ao Tribunal Pleno, porque dita competência deve ser vista de acordo com o artigo 12, porque é ele, artigo 12, que vai justamente falar para a gente sobre a competência do Tribunal Pleno. Porque, como aqui já afirmamos, há demandas, há recursos que são julgados lá pelo Tribunal Pleno. Pronto. Aí a competência residual, por isso o nome residual, aquilo que não seja competência jurisdicional do Pleno, em matéria civil e criminal, fica a cargo das câmaras e cada uma delas exercerão a mesma competência, competência mista, como a gente aqui identificou para os senhores. Beleza? Voltamos. É isso aqui que a gente tem de monta dentro do artigo 16, caput, vamos ao seu parágrafo único. A denominação de cada Câmara seguirá uma numeração ordinal. Primeira e segunda, senhores, coisa bastante simples, mas que vale aqui sempre referência por estar dentro da legislação. São apenas 2 câmaras, cada uma delas composta de 3 juízes. As numerações seguem, logicamente, a numeração ordinal de primeira e segunda. E o destaque que eu fiz aqui na parte final desse texto. Não há indicação de competência de forma específica. Por exemplo, Câmara Civil ou Criminal. Justamente em razão de possuírem competência ampla, competência mista, tanto competência civil como competência criminal. Pegamos, senhores? Pessoal, nós definimos que as câmaras são os órgãos fracionários do tribunal, cada uma delas composta por 3 juízes. Claro, isso a gente tem falado justamente em razão dele. Está ali, ó, artigo 17. Cada câmara será composta por 3 juízes, mas atenção, sendo um deles cível. Galera, a gente sempre tem que lembrar que são 7 os juízes do tribunal. Concordamos? Não podemos jamais esquecer essa composição. Mas que não é uma composição meramente numérica, porque nós dividimos os juízes, os 7, em 4 militares e 3 cíveis. E aí, então, para a composição das câmaras, não tenho tão somente que olhar o fator numérico, 3, porque há uma exigência de que pelo menos um deles seja ali um juiz cível. Está ali, ó. O Tribunal de Justiça Militar, olha a referência que a gente traz aqui, que é justamente o artigo 2º do regimento. O Tribunal de Justiça Militar é composto de 7, entre eles 3 da PM, 1 do Corpo de Bombeiro e 3 juízes cíveis. Temos assim 4 juízes militares, mais 3 juízes civis. Aqui não saiu no plural, peço perdão. E antecipamos, e é uma coisa que a gente tem batido desde o início das nossas aulas, o presidente do tribunal não participa da composição das câmaras, restando, portanto, 6 juízes. 3 comporão a primeira, 3 comporão a segunda e o destaque. Não pode existir câmara composta exclusivamente de juízes militares. Pelo menos um na composição de cada câmara deverá ser um juiz civil. Não pode existir câmara composta exclusivamente por juízes militares. Ok? E lá do outro, nem também por juízes cíveis. Não são 3 os juízes cíveis? Exato. E pelo menos um deles não tem que estar na primeira câmara.
para os outros dois, talvez, ficarem na segunda ou vice-versa. Então, sempre existirá. Sacaram as questões possíveis de prova? Sempre existirá na composição de uma das câmaras uma composição mista, tendo tanto juízes cíveis quanto juízes militares. Uma Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais jamais será composta exclusivamente por juízes militares. Uma Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais jamais será composta exclusivamente por juízes civis. Viram isso aqui? Que é uma dica, senhores, me permitam, extremamente preciosa. De novo, artigo 17. Cada Câmara será composta por 3 juízes, sendo um deles um juiz civil. Galera, 18. A composição nominal das câmaras, bem como a escala de substituição, será decidida por ato do presidente. Aqui me permitam, senhores, tá? Por ato do presidente, passamos a ter a composição de cada uma das câmaras. É ele que vai direcionar os juízes que comporão uma e outra. Mas devem ser observados alguns preceitos. Aquilo que a gente discutiu no 17, pelo menos um terá que ser civil, dos 3 de cada Câmara. E quando ele, vice-presidente, e assim o é, participa de uma das câmaras, é ele, vice-presidente, que será o presidente dessa Câmara, referência, artigo 15, item 3. E aí o 19, o presidente não participa, como já definimos, o presidente não participa da composição das câmaras. Atenção, é errado, é equivocado a gente afirmar que o presidente não exerce funções jurisdicionais, já que ele, beleza? Hoje no português aqui, já que ele atua sim no pleno. E o pleno tem funções jurisdicionais, ok? O que o presidente... Olha só, o presidente não participa das atividades jurisdicionais do tribunal, falso. O presidente não participa das atividades jurisdicionais das câmaras, verdadeiro. Porque ele atua jurisdicionalmente no pleno, que é por ele, inclusive, presidido. Voltamos. Senhores, chegamos ao artigo 20. As câmaras funcionarão ordinariamente com a presença de 3 juízes. Vamos lá. Primeiro a gente destaca aqui exclusivamente o artigo 20. Explicando isso aqui um pouquinho melhor, em tribunais de número maior de juízes, Tribunal de Justiça de Minas, que é uma coisa que a gente sempre faz em paralelo. O Tribunal de Justiça de Minas, cada Câmara é composta de 5 desembargadores, existindo um quórum mínimo de 3 para o funcionamento ali e julgamento, para funcionamento das sessões e julgamento das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Mas como aqui, ele, Tribunal de Justiça Militar, só tem 7, excluiu o presidente, 3 compondo cada uma das câmaras, portanto, eu não vou dizer em quórum mínimo, eu vou falar simplesmente em quórum. E para funcionamento de qualquer sessão da Câmara, é necessária a presença dos três juízes que a compõem. Está ali, ó. Quórum. Como as câmaras já funcionam com número mínimo para a sua composição, para a composição do colegiado, somente pode ocorrer o funcionamento, as suas sessões, com a presença dos 3 juízes que compõem justamente esse órgão colegiado e fracionário. Mas percebam a parte aqui agora destacada em verde. Vou primeiro ao caput do artigo 20. As câmaras funcionarão ordinariamente com a presença de 3 juízes e em prosseguimento de julgamento não unânime com 5 juízes, julgamento em continuidade.
E aí é uma coisa bem específica do direito processual civil. Vou em leitura do pequeno texto que a gente fez, da lei ali, que é o CPC também aqui apresentado, e aí eu trago a vocês aqui uma melhor explicação. No direito processual civil, em algumas situações, quando o resultado do julgamento é um resultado não unânime, ou seja, entre aspas, 2-1, explicarei melhor, o julgamento não se encerra. Aqui no caso, eu tenho que convocar mais 2, porque cada Câmara é composta de 3. Lá no Tribunal de Justiça de Minas, cada Câmara é composta de 5. Então, se aqui foi não unânime, os outros 2 da Câmara participam. Mas aqui eu tenho, então, somente 3, ok? E aí, quando eu tenho que ter a continuidade, volta para mim. Olha lá o 20. É em prosseguimento de julgamento não unânime com 5. Da onde vêm esses outros 2? Eles serão, percebam, convocados. Voltando ao nosso breve texto. No direito processual civil, em algumas situações, quando o resultado do julgamento é não unânime, ou seja, 2-1, o julgamento não se encerra, sendo convocados, no caso, mais 2 juízes para a conclusão desse julgamento. Senhores, Código de Processo Civil, artigo 942, tá? Só para ilustrar, porque o 942 traz também, além dessa lançada no caput, outras circunstâncias e situações desse julgamento em continuidade. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Quando o resultado da apelação for não unânime, 2-1, o julgamento terá prosseguimento com a presença de outros julgadores que serão convocados, de tal forma que se tenha número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Explico isso aqui com todo carinho do mundo, senhores. Sentença, primeiro grau de jurisdição. Julgo procedente o pedido. Fechou? Autor vitorioso, réu sucumbente. Julgo procedente o pedido. Ponto. Recurso de apelação, o tribunal julgará 3 julgadores. Ok? Um deles manteve a sentença. E, entretanto, os outros 2 juízes, aqui na composição da Câmara, deram provimento, acolheram o recurso de apelação, para, invertendo a decisão do juiz de primeiro grau, não condenar o réu. Então, perceba, eu tive uma sentença condenando o réu. Recurso de apelação. 2 desses juízes mudaram a sentença do juiz, absolvendo o réu, me permitam colocar essa expressão, tá? Julgando improcedente o pedido do autor. Esse aqui, juiz do tribunal, manteve a sentença, manteve a condenação. Numa visão numérica, eu tenho a sentença condenando o réu, um juiz do tribunal condenando o réu, outros 2 agora, revendo essa sentença, não condenando o réu, meio que empatou, entre aspas. Então esse julgamento não termina, porque foi um julgamento não unânime. Foi um julgamento 2-1. Foi um julgamento de um recurso de apelação que reformou a sentença, mas por decisão não unânime. Então agora eu vou convocar outros 2 juízes, ok? Convocarei outros 2 juízes para que agora eu tenha um número de 5 que julgarão. Porque se foi 2-1, pode ser, e aqui eu reformei a decisão, não é isso? Mas decisão não unânime, pode ser que esses outros convocados venham aqui, ó, mantendo a sentença junto com o voto daquele juiz que perdeu no tribunal.
Essa é a ideia da continuidade do julgamento. Então, quando o julgamento, por exemplo, aqui na apelação, é não unânime, não termina, continua convocando outros dois juízes para ali apresentarem a sua manifestação, o seu posicionamento, o seu voto. É isso aqui o cuidado necessário que a gente tem com o artigo 20. E aí como que se dá justamente, senhores, tá? Uma situação aqui agora de substituição de um componente, composição do quórum. Como nós falamos, a composição do quórum se dá com a presença de 3 juízes, salvo no julgamento em continuidade. Mas vai que, parágrafo 1º, havendo impedimento, suspeição ou qualquer outro motivo de afastamento de um componente de uma das câmaras, ele é substituído por um componente da outra câmara. O senhor listou aqui, ó, composição do quórum, tá? No caso de um juiz da Câmara não poder participar da sessão de julgamento por qualquer motivo, ele é substituído por um juiz membro da outra Câmara. 3 juízes da primeira. Esse aqui não pode participar. Vou pegar um juiz da segunda e ele vem aqui em substituição para poder gerar o quórum necessário dentro da Câmara para a realização da sessão e para os julgamentos prosseguirem. Beleza? Mas o parágrafo 2º do artigo 20, tá aqui, ó, vai dizer para a gente que, de repente, esse substituído acaba também se tornando impedido ou suspeito, ou ali tem que se afastar do julgamento por qualquer outro motivo. Nesse caso, marca o presidente do tribunal. Convocará juiz de direito do juízo militar ou coronel da ativa, da PM ou do corpo de bombeiros, conforme o caso. Então eu tenho, primeiro, está aqui, ó, uma composição do quórum, se necessário, pegando um juiz de uma outra Câmara para compor a composição, não é isso? Da Câmara que está ali em sessão. Se esse substituto não puder atuar, não é o presidente da Câmara, tá? Olha a armadilhazinha de prova. É o presidente do tribunal. Convoca um terceiro, um juiz de direito ou um coronel da PM ou do corpo de bombeiros, conforme o caso. Então percebam, senhores, em síntese, se um juiz não pode participar da sessão da Câmara, ele será substituído por juiz da outra Câmara. Se o substituto não puder participar, o presidente do tribunal, não é o presidente da Câmara, convoca julgador que não seja juiz do tribunal, para que aí a gente tenha a composição do quórum de 3 necessários para os trabalhos que ali hão de ser desenvolvidos na Câmara nas suas sessões de julgamento. Pessoal, é o seguinte, agora eu quero, o principal ponto desse bloco é a identificação de quem é o presidente da Câmara. Já vim falando que aonde está o vice-presidente, em qual das câmaras ele ali há de atuar, ele também será o presidente daquela Câmara, claro, está ali, ó. 21, 22 e 23, já vamos direto no nosso material 21. Em cada uma das câmaras haverá ali um presidente. Tranquilo, senhores? Em cada uma das câmaras nós teremos ali um presidente. Beleza. Sendo que uma delas há de ser presidida pelo vice-presidente. Justamente conforme... Deixa eu pegar de novo aqui a caneta. Justamente conforme artigo 15. A Câmara a qual pertence o vice será por ele presidida. E a outra por juiz escolhida pelo sistema de rodízio para um mandato de 2 anos. Observado o critério de antiguidade na Câmara, vedada a recondução, até que todos os seus membros tenham exercido. Já a presidência da outra
será por um sistema de rodízio, tá? Primeira Câmara, segunda Câmara. Primeira pergunta que eu ia te fazer, aonde está o vice-presidente? Na segunda Câmara, que bom. Ele ali é o presidente daquela Câmara, é ele que a exerce. Ótimo. A outra, aonde não está o vice-presidente, funciona, isso é regra para todo o tribunal, viu, senhores? Funciona um sistema de rodízio. O que é esse sistema de rodízio? Como são 3, eu vou pegar e vou organizá-los em antiguidade. Quem é o mais antigo? Mas joga para mim. Critério de antiguidade na Câmara. Não é critério de antiguidade no tribunal. Porque, de repente, esse aqui é o mais antigo do tribunal, mas ele acabou de chegar na Câmara, tá? Então, ele não é o mais antigo na Câmara. Então, eu vou pegar o critério de antiguidade na Câmara. Quem é o mais antigo? É isso aqui, ó. Juízes em antiguidade na Câmara. Se o X é o mais antigo, ele há de exercer primeiro a presidência por um período de 2 anos. Terminada a presidência dele, quem logo abaixo dele é o mais antigo? É o juiz Y. Beleza? Portanto, após o biênio do X, esse Y exercerá a presidência por mais 2 anos. Terminou. Quem é ali, por favor? O Z. Ótimo. Então, após o biênio do Y, o Z exercerá a presidência por mais 2 anos. E depois que todos os membros exerceram a presidência, nós voltamos ao mais antigo e assim sucessivamente. Sendo que o mandato que trata esse artigo coincide com o da presidência do tribunal, tá? Porque o presidente não é eleito para 2 anos. Pronto. Então, a cada 2 anos eu renovo os cargos de direção e renovo a presidência das câmaras, ok? Então, é assim que funciona. Aonde está o vice? O vice está aqui, ele é o presidente. A outra, sistema de rodízio, levando em consideração a antiguidade. Aonde? Perfeito. A antiguidade dentro da Câmara, não a antiguidade no tribunal. Senhores, entenderam esse sistema de rodízio? Digo a vocês, esse sistema de rodízio que aqui nós identificamos rapidamente para vocês, é regra de todo tribunal. Voltamos. E agora, para a gente poder finalizar essa parte. Cada Câmara será auxiliada por uma secretaria. Organização administrativa. Apesar de ser um tribunal, novamente entre aspas, pequeno, para melhor organização dos trabalhos, cada Câmara dispõe de uma secretaria própria. Então, eu não tenho uma secretaria que presta auxílio administrativo às 2 câmaras. Cada uma delas tem ali a sua própria secretaria judiciária. E o tribunal, por seu turno, tem a dele lá, em razão do serviço muito grande do tribunal pleno. E cada presidente da Câmara, caberá a ele a elaboração da pauta das sessões. Compete ao presidente da Câmara elaborar a pauta de cada uma das sessões. E quando a gente vier estudando as sessões, a gente vai ver como que essas pautas devem ser organizadas, até porque são os servidores que devem ir auxiliar o presidente da Câmara justamente na elaboração dessas pautas. Obrigadão, galera.